Muito bem, irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17. Nesse Dia dos Pais, eu quero falar de uma palavrinha que aparece nesse texto, que eu já mencionei em outras oportunidades, mas que ela tem um significado muito singelo, muito profundo, inclusive, que é a palavra em aramaico Abba. E Abba quer dizer paizinho querido. Então, Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 16, nós temos aqui aquilo que é chamado da doutrina da paternidade divina. Talvez você não tenha mais o seu pai, né, aqui na terra, mas você nunca deixará de ter o Pai Celestial com você, a cada dia da sua vida, em cada momento, em qualquer circunstância, está certo? Então, Romanos capítulo 8, versículos 14 a 17, diz assim a palavra do nosso Deus: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pai, fala aos nossos corações, através, ó Deus, da exposição da Tua bendita palavra, e que os corações estejam abertos para recebê-la, e assim, ó Deus, que o operar do Teu Espírito Santo seja de transformar a imagem do Teu Filho, a quem podemos chamar de irmão e Senhor, além de Ti mesmo, como nosso bendito Pai. Oramos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, aqui nesse texto, quando olhamos para o versículo 14, nós vemos o Pai como guia. Novamente, olha só o que diz o versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Uma das características da paternidade é ser o guia no lar para os seus filhos. Não é? É para você orientá-lo e, como exemplo, ir à frente. E atrás dos seus passos você tem aí o seguir do seu filho, da sua filha, dos seus filhos. Isso é muito precioso, porque você vai marcar o lugar pelo qual eles devem andar, seguindo o seu exemplo, a sua vida e aquilo que você é como líder no lar, como pai, como um guia, não só no caminho da vida, né, mas também na vida espiritual, através dos seus bons exemplos de leitor da Bíblia, de um pai que ora, de um pai que participa na casa do Senhor, de um pai que está envolvido com as coisas espirituais, que tem o coração voltado para a caridade, a misericórdia, e que assim, com seus dons e talentos, contribui para uma sociedade melhor. Olha o desafio e o peso que é ser pai, guiar os seus filhos nos caminhos do Senhor, para que eles sejam também bons cidadãos neste mundo. E olha só, quando olhamos também para o versículo 15, nós encontramos aqui algo que é maravilhoso. A paternidade te dá liberdade. Olha só o versículo 15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O que te liberta é saber que você foi adotado por Deus. E aqui é algo interessante esse contraste, porque a adoção, embora seja uma doutrina bíblica, ela nem sempre é bem compreendida. Por exemplo, faz parte da cultura judaica você ser reconhecido como pai quando nasce o filho, mas quando ele completa a maioridade religiosa, para os meninos aos 13 anos e para as meninas aos 12 anos, você adota o seu próprio filho. Olha que interessante, porque a adoção, segundo o pensamento bíblico judaico, é o reconhecimento de que ele de fato e realmente é seu. Eu não sei quantos lembram aquela onda de pedidos de DNA, de paternidade que teve naqueles programas mais sensacionalistas na televisão,
Naquela época não tinha esse negócio de teste de DNA. Então, nascia a criança, ela ia crescendo, ela ia se desenvolvendo, e aí o pai observando e falava, isso aqui é meu mesmo. Tem a orelha do pai, tem o olho da mãe, tem o jeito meu. É sério isso daqui. E aos 13 anos, os meninos, e aos 12 anos, o pai reconhecia publicamente como seu filho legítimo e o adotava. E a partir daí, então, ele se tornava, como nós vamos ver no texto seguinte, herdeiro. Realmente aquele que vai herdar. Mas isso não só acontecia com o filho natural, também acontecia para aqueles que não podiam ter filhos. E então tinha uma adoção daquele que os pais que não podiam ter filhos escolhiam para ser o seu herdeiro, e então eles eram adotados publicamente e assim reconhecidos como herdeiros. E olha que interessante, também existia a adoção para aqueles que já tinham filhos. E aí aqueles que eram adotados passavam a ter os seus irmãos mais velhos. Por isso que o texto diz que Jesus é nosso irmão. Nós somos herdeiros com Cristo, aliás, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Pensou ter um irmão e Senhor como esse? É algo assim maravilhoso que nós encontramos aqui nas Sagradas Escrituras. Então, percebam que a liberdade está aqui, então, em você ter uma origem, a sua família. E aí o valor da família te dá liberdade porque também você se sente parte de algo. Você então vai experimentar, né, o amor, o calor, né, da família, bem como todos os desafios. E isso te inclui, isso te traz responsabilidade e liberdade, o que é se não assumir as responsabilidades no meio da família. Então, irmãos, a expressão final é a expressão principal da nossa mensagem, onde podemos clamar sem medo algum, com toda a liberdade, Abba. O que quer dizer? Paizinho querido. Bom, irmãos, é muito especial quando a gente vai recordando nesses períodos aquilo que os nossos filhos faziam quando eram pequenos, né? E que é marcante, a gente lembra. Por exemplo, eu sei que o Nicolas começou a falar bola e pai antes de falar mãe. Uau! Isso é raro, porque geralmente os filhos falam o quê? Mãe. Então, bola foi primeiro, e depois pai. Perdi para a bola, reconheço, mas estou feliz em ser o segundo na lista aí, né? E assim a gente vai lembrando essas coisas dos nossos filhos, ou os nossos pais vão nos lembrando coisas das quais, né, a gente não sabia, né, e fica impressionado. E aí comentando aqui, nós estamos com vários bebês, né, irmão, né, na igreja, que nós temos assim aquela coisa de ficar pegando e passa de colo em colo, e tem umas crianças perigosas porque elas vão mesmo com as pessoas. Elas abrem os braços, assim, elas sorriem, e você pega e leva embora e dá tchau, e a criança vai indo. E a gente fala assim para essas mães, olha, eu sei que aqui na igreja todo mundo é irmão, mas lá fora, toma cuidado, corre risco de ser raptado. Minha mãe falou que tentaram me sequestrar, irmãos, quando eu era pequenininho também, né? Eu acho que eu era mais bonitinho também na época, eu acho que eu realmente podia correr esse risco. Agora ninguém está preocupado em me sequestrar. Bom, mas essas coisas a gente vai lembrando. E o que mais se destaca é o quê? Justamente quando a gente, quando pequeno, ou os nossos filhos, quando neném ainda, falam o quê? Pai. Essa palavra é mágica, né? Porque ela abre portas, ela atrai a atenção, ela sequestra toda a nossa energia, toda a nossa força e os nossos recursos financeiros também. Precisa, não é verdade? Então essa palavra é maravilhosa. E olha, irmãos, a gente sempre diz aqui, né? Abba quer dizer paizinho. Mas quando você estiver em Israel e você vê as criancinhas falando Abba, Abba, você volta como se tivesse lá 2000 anos atrás o Senhor Jesus falando o quê? Abba. Então é algo assim muito precioso, porque está distante da gente. Mas lá em Israel, as crianças falam Abba, Abba o tempo todo. Então é realmente muito precioso, não só a sonoridade, mas a compreensão tão profunda dessa palavra que de fato nos traz a liberdade para fazermos parte de uma família, da qual aqui terrena não escolhemos, é verdade. Mas na espiritual e divina foi escolhido por você. Já parou para pensar nisso? Você escolheu ser filho de Deus.
Isso, irmãos, faz toda a diferença. A nossa família não podemos escolher, mas podemos sim escolher a família divina, a igreja onde vamos congregar e o Deus que nós teremos como Pai. Olha só, o versículo 16 diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A paternidade te dá segurança, confiança e certezas. Olha só, é o que o texto está dizendo para a gente. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Portanto, a paternidade está te dando segurança. Há algo divino e espiritual aqui que nos une a Deus e que nada pode nos separar. Assim como não tem como deixarmos de sermos dessa família a qual nascemos, não tem maneira ou hipótese alguma de sermos separados da família de Deus. Não quer dizer que não teremos problemas, não quer dizer que não teremos conflitos, mas jamais seremos separados da família de Deus. Isso é uma segurança muito preciosa. Por isso traz confiança. Como é bom saber que você pode confiar na família e na família de Deus. É o que se espera, na verdade. É aquela imagem que eu sempre tenho quando eu penso nessa questão do Dia do Pai, em que você simplesmente estende a mão como pai para atravessar uma rua, uma avenida, seja o que for, e a criança faz o quê? Ela segura. Aí você segura na mão dela, né? Irmãos, eu já aprendi uma técnica quando os meus filhos eram pequenos, porque de repente eles faziam assim. Sabe? Tirava a mão. Para quê? Porque eles queriam correr para o outro lado. Aí eu comecei a pegar aqui no pulso, ó. Prendi aqui no pulso. Pode tentar sair, que eu não vai conseguir. Por quê? Estava num lugar perigoso. Aí eu, ó, segurava no pulso. A mãozinha estava livre, mas ela não conseguia sair, escapar os dedinhos, sabe? Os dedinhos das crianças. Não, pegava no pulso aqui assim, ó. Não sai, não tem como. Só segurar um pouquinho. Se ele tentar, você dá uma apertadinha de leve, já está seguro. Mas eles confiam. Essa que é a verdade. Né? Você dá a mão, eles confiam. Eles olham para o lado? Não. Eles olham para o semáforo se está verde, para o pedestre? Não. Eles simplesmente confiam. É isso que Deus quer. Quando entramos para a família dele, Ele quer que a gente confie nele. De todo o coração, sem reservas. Sabe, tem coisas das quais a gente não saberá a resposta, mas a confiança é necessária quando você entra para a família de Deus. Talvez você não terá, de fato, todas as respostas para os seus questionamentos, e virão os questionamentos. Mas com a família de Deus, com a paternidade, você pode confiar. E mais, você pode ter certeza que o amor dele é verdadeiro. Irmãos, o profeta diz que mesmo que a mãe abandone o filho, Deus não abandona. Olha, falar em mãe abandonar o filho, você pensa, como? Não tem sido poucos os casos que nós temos ouvido pelo rádio ou assistido pela televisão de mães que abandonam os filhos, de pais que abandonam os filhos. Mas olha só, para concluir essa primeira parte, há uma coisa maravilhosa que recebemos da paternidade. Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu quero começar pela segunda parte aqui. O subtema aqui é: a paternidade te dá família e herança. Mas eu quero começar com a segunda parte que fala o seguinte: irmãos, é na família em que nós temos os primeiros encontros de choro e de tristeza. Seja por algum sofrimento, seja por algum falecimento. E eu não sei você, minha família é muito grande, 12 tios de um lado, 12 do outro. Eu tenho primo de segundo grau que eu já perdi, eu não guardo mais os nomes. Eu só lembro os nomes dos meus primos, mas os filhos dos meus primos é difícil guardar. Imagina, 12 tios de um lado, 12 do outro, é muita gente. A gente se encontra em casamento para festejar, mas no cemitério para chorar. Então percebam, é no ambiente da família que a gente vai aprender a lidar com a dor, com o sofrimento.
mas é também no ambiente da família que a gente vai aprender a lidar com alegria, com gozo, de estarmos juntos celebrando a vida, celebrando conquistas, participando de momentos felizes que nos dá assim, aquela satisfação de olhar e ver assim, nossa, e não é que parece mesmo os nossos parentes, a gente vai vendo similaridade, vamos encontrando e conversando também nesse momento. Agora, a primeira parte do versículo que eu quero destacar aqui com os irmãos é o seguinte, olha só o que nós encontramos nessa passagem. Primeiro, a paternidade da família. Olha novamente, e se nós somos filhos? Opa, perceberam? A paternidade te dá família. Você não é único, embora tenhamos aqui filhos únicos, né, Natan? Você não é único na família de Deus. Você tem outros irmãos. Você tem outros com quem dividir, com quem compartilhar, com quem estar. Naqueles momentos que falamos, né, de tristeza e de alegria. Então, olha só, você nunca estará sozinho. Sabe por quê? Porque se você estiver aqui longe da sua família no dia de Natal, vai ter alguém que vai te convidar para a ceia. Se você estiver aqui na passagem de ano, nós estaremos aqui com uma ceia maravilhosa, orando, ouvindo os testemunhos de poder, de milagre, de maravilhas que Deus fez ao longo do ano. E nós vamos ver os fogos aqui, né? O céu iluminado, brilhando com os fogos. E vamos estar na presença de Deus, que é o nosso Pai, e dos nossos irmãos. E também, que se destaca aqui, se somos filhos, logo também somos herdeiros. Herdeiros de quem? De Deus e co-herdeiros de Cristo. Bom, realmente, de fato, tem alguns pais que não deixaram bens materiais, mas deixaram um legado maior do que dinheiro. Não é verdade? E talvez nós seremos pais e não vamos deixar tantos bens materiais, mas podemos deixar um legado. Podemos deixar algo que vai pautar a vida dos nossos filhos quando nós não estivermos mais aqui. Tem um livro, inclusive, que são conselhos para os filhos de quando os pais não estiverem mais aqui. Tem um livro que fala sobre isso. Muito interessante, muito bonito. Então, já sabendo que um dia nós vamos faltar como pais, alguém muito sábio escreveu conselhos que a gente pode recorrer, ler e relembrar como se nossos pais estivessem falando com a gente. Então, vale a pena. Esse livro, acho que é muito importante, tá bom? Muito bem, a segunda parte, nesse domingo de agosto, comemoramos o Dia dos Pais. Você pode dizer que todos os dias são Dia dos Pais, mas não são todos os dias que paramos para reconhecer essa verdade. Por isso a importância de ter no calendário um dia em que se para pensar sobre seu pai. Bem, nesse dia os filhos dão presentes e fazem declarações de amor e homenagem afetuosa aos seus pais, né? E hoje nós tivemos, de uma forma bem singela, o nosso jogral dos adolescentes falando, né, das mensagens deles que eles mesmos escreveram para os pais. Eu quero ler algumas aqui. Eu tenho aquelas clássicas, né, que diz assim: pai, diga o que você quer ganhar que eu vou pedir para a mamãe comprar. Essa é uma clássica, né? Pai, você é o melhor pai do mundo, e assim vai. Mas eu quero ler dos nossos adolescentes. Meu pai é meu amigo e hoje quero dizer o quanto eu te amo. Ei, pai, quero tua voz a ditar-me o certo, num tom firme quando em meus deslizes. Quero te olhar nos olhos, ouvir o que dizes, guardar as tuas ricas lições. Papai querido do meu coração, eu amo muito você. Tu és minha joia rara. Ei, pai, toda boa raiz tem um bom caule. Plante sem amor, dará um fruto incerto. E se plantar com amor, o fruto é certo também, né? É certo, na verdade. Todo filho quer seu pai por perto. E aqui, irmãos, é algo muito precioso, porque talvez você não tenha mais o seu pai. Talvez o seu pai não está mais casado com a sua mãe. E aqui é um desabafo. Mas eu lembro uma coisa que o pastor Thomas me disse quando o Nicolas foi para a escola. E o Nicolas quis ir para a escola com 3 anos e meio. O Gabriel não quis ir para a escola nem até o último o dia de obrigatório para ser matriculado.
São os mesmos, são os filhos nossos, mas são diferentes. Isso aqui é importante saber. Mas eu lembro que o pastor Thomas falou o seguinte para mim: você vai ter um momento muito especial com o seu filho, porque vai estar só vocês dois no carro, não tem para onde ele ir. Né? Ele vai estar com você, é o tempo que você tem com ele, aproveite. E eu aproveitei e eu aconselho isso. E hoje, ouvindo da Thalita, ela leva a Sofia, que tem 9 meses de idade, para a escola. E elas vão conversando dentro do carro. E elas vão orando e cantando hinos. E ela está quase falando amém. Olha que coisa mais linda. E eu falei, nossa, irmã Thalita, que bom que você está tendo esse momento tão precioso dentro do carro com a sua filhinha, né? E ela falou, tem o retrovisor e ela me vê. Ela me vê pelo retrovisor. Então a gente está ali, ó, olho no olho. 9 meses de idade. É o tempo que elas têm para estarem só elas, juntas, né? Tratando das coisas espirituais. Que Deus abençoe e que nós possamos ter esse privilégio de estarmos sempre com os nossos filhos. Ou como disse, todo filho quer seu pai por perto. Digo com muito amor no coração, Pai, és meu tesouro e meu saber de vida. Você é um paizão. Aqui foi o Pietro, que é uma criança, que disse, né? Meu companheiro e meu amigo, por isso te agradeço de coração. Que Deus abençoe. Feliz Dia dos Pais. Então, os nossos adolescentes que escreveram aqui e fizeram o jogral nesse Dia dos Pais. Porém, eu quero avançar aqui também e dizer, na Bíblia Sagrada, Deus, o Criador dos céus e da terra, também se apresenta como Pai, como vimos no texto em Romanos. Mas aqui, de uma forma diretiva, eu quero analisar com os irmãos alguns textos bíblicos que são importantes serem lembrados, marcados, decorados, para não serem esquecidos. Não somente se apresenta como Pai, como também é chamado de Pai por aqueles que se consideram seus filhos, muito mais que suas criaturas. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro da Bíblia, lá em Êxodo. Vamos até lá. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Olha só o que nós encontramos aqui. Todo mundo comigo? Êxodo capítulo 4, versículo 22. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Irmãos, presta atenção nisso daqui, porque nós estamos falando que Deus levantou Moisés para libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito. E eles, como escravos do maior império da época. O faraó tinha poder econômico, poder militar, ele tinha toda a sorte de poder para mantê-los. E aí Deus diz, vá lá e diga para ele que eu sou o pai de vocês. Vocês estão entendendo isso? Ele não disse, vai lá e diga que eu sou Deus Todo-Poderoso, que vou jogar raio, e vai jogar depois, umas 10 pragas. Mas diga o quê? Israel é meu filho. Você não mexe com os filhos amados pelos pais. Já viu as mães defendendo seus filhos? Eu fico assustado quando eu vejo aqueles vídeos de mãe levantando o carro para salvar filho. Vocês já viram isso? É impressionante. E os pais, que eles são capazes de fazer pelos filhos também? Aí Deus está dizendo, olha, mais do que qualquer coisa, eles são o quê? Meus filhos. Irmãos, isso aqui é algo maravilhoso. Deus está dizendo, eu vou libertá-los porque eles são meus filhos. Você está mexendo com quem? Com os meus filhos. Você escravizou quem? Os meus filhos. Você não tem a menor chance. Porque quem está falando aqui é um pai que vai defender, que vai salvar, que vai resgatar e que vai livrar os seus filhos. Israel é meu filho. Quem disse isso? Deus. O Senhor Jesus apresenta Deus como seu pai e pai dos discípulos também. Agora vamos para o Novo Testamento e abra só a Bíblia lá em João, Evangelho de João. E olha só o que nós vamos encontrar aqui, o Senhor Jesus falando, capítulo 20 de João,
versículo 17. Bem precioso esse capítulo, né? E olha só esse versículo em particular. Diz assim, João, capítulo 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Isso aqui é muito precioso, vai corroborar com aquilo que lemos lá em Romanos, mas tem uma particularidade aqui, porque aqui é o Senhor Jesus dizendo. Ele olha para a gente e nos chama de quê? De irmão. Irmãos, tem muita diferença entre nós e Jesus. Ele é perfeito, Ele é puro, Ele é Deus. Nós somos imperfeitos, impuros, pecadores, limitados, frágeis e não temos chance nenhuma. Mas Ele vem e diz, vocês são meus irmãos agora. E o meu Deus é o Deus de vocês. Isso é muito precioso, isso muda tudo. Porque eu não sei você, mas eu na escola, eu não sei, ainda bem que meus filhos não me puxaram nisso. Eu briguei muito na escola. Não sei, não me orgulho disso, mas eu não recusava uma briga. Eu era magrinho, pequeno, mas eu não recusava uma briga, irmãos. Bem, o que acontece? Você começa a fazer amigos mais fortes que você e maiores que você. Aí então agora era melhor brigar na escola, era mais fácil brigar na escola. Bom, eu estou só dizendo isso aqui porque Jesus é esse amigo fortão que se torna como um irmão para você, que vai te defender. Aonde? Na briga. Jesus está dizendo, meu Pai é o Pai de vocês e Ele é Deus de vocês também. Nós temos um irmão muito forte do nosso lado. Não para brigar fisicamente, mas para vencer todas as batalhas espirituais. Guarde isso no seu coração. Ainda nesse assunto, eu quero fazer a seguinte pergunta nesse momento, né? Quando o Senhor se torna nosso Pai? A resposta está aqui em João, mas lá no capítulo 1. Vamos lá comigo. Volta aí as páginas, chega no capítulo 1 de João e vamos responder essa pergunta. Quando Deus se torna nosso Pai? Olha só o que está no versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Chegaram lá? Olha o que diz. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Quando passamos a ser filhos? Quando cremos no nome dele, no nome de Deus. Isso aqui é precioso porque olha só, irmãos, é aqueles que recebem. Porque nem todos receberam, nem todos creem, que pena! Mas há algo aqui muito precioso, porque tem duas palavras aqui que são muito importantes, a palavra poder e a palavra fazer. Olha que interessante, não é natural. Precisa de algo que exige um poder que está acima da nossa capacidade. Então Deus age com poder para nos tornar filhos dele. E ele, olha que interessante, ele nos faz. É como se fosse um recriar. Sabe quando você pega a argila e começa a moldar um bonequinho e não fica legal? E aí você então amassa tudo, faz a bola e você começa de novo. É essa a ideia. É Deus pegando essa matéria que está caída, está corrompida, mas Ele começa a trabalhar novamente e nos faz filhos dele. Então, irmãos, não é algo simples isso daqui. Isso aqui é algo muito profundo, porque até então somos criaturas, criados sim, à imagem e semelhança de Deus, mas ainda assim, criaturas. É só quando cremos nele que nos tornamos seus filhos. Eu não sei, tem muitas criaturas aí pelo mundo, mas temos filhos de Deus? Depende.
Depende de você levar essa mensagem de salvação para que as pessoas possam crer e deixarem de ser criaturas para serem, pelo poder de Deus, feitos filhos dele. A paternidade, irmãos, está na oração de Jesus. Lembra a oração do Senhor? Que ele diz, Pai nosso, esse é o desejo dele. Ele não diz, meu Pai, ele diz, Pai nosso. Ele não é egoísta, esse é o desejo dele, e que Deus tenha muitos filhos. Pois era assim que Jesus se referia a Deus como seu Pai, e queria que todos ao seu redor também pudessem ter essa experiência. Vá comigo agora para o capítulo 17, aqui ainda em João, e leia o versículo 1 agora. Nós vamos encontrar algo aqui também muito precioso. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1. Diz assim, Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Jesus nos dá um exemplo da relação que deve haver entre um pai e um filho, entre o pai e a filha. O pai tem que ser aquele instrumento que vai projetar o filho para a glória de Deus. E o filho, em contrapartida, através do seu respeito, da sua gratidão, vai glorificar o pai, projetar a glória do pai para que todos vejam. Portanto, irmão, nós temos aqui um estabelecimento de um relacionamento íntimo, de respeito profundo, em que um quer reconhecer no outro tudo aquilo que ele precisa em si mesmo, aplicando para nós, nas nossas vidas. E olha só, a relação com o pai envolve trabalho, ou seja, é construído isso. João capítulo 5, volta aí algumas páginas. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 5. Há uma construção nessa relação, irmãos. Você quer que seu filho alcance plenamente todo o potencial dele? Trabalhe para isso. Você quer que o seu pai possa lhe oferecer tudo aquilo que ele tem como experiência de vida, como acertos e erros? Explore isso numa relação de trabalho, estarem juntos realizando as coisas pequenas, coisas importantes. As oportunidades estão aí, aproveite, e não há idade para que possamos fazer as coisas juntos. Irmãos, eu, graças a Deus, tenho tido a oportunidade de ter na minha casa o Nicolas, que é o que corrige os meus artigos. Não envio para a publicação sem que o Nicolas revise, sem que ele corrija. E aceito as críticas dele e as orientações dele. Ele é como se fosse meu editor particular. Irmãos, quando na minha banca de mestrado na Universidade de São Paulo, os professores da banca falaram assim, não há erro de português, o português está perfeito aqui. Eu quase que eu disse, é por causa do meu filho, que ele é que corrigiu. Mas eles sabem, eles pedem para que seja feita a revisão. A primeira revisão foi a minha esposa. E a segunda revisão, o meu filho. Você acha que eu pedi para mais alguém? Depois que a mulher corrigiu e o filho revisou, irmão, ou está certo, ou eu tive que ter que fazer de novo. Estão entendendo? É isso daqui. Olha só, João 5,17. E Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Não se constrói uma relação de intimidade entre pai e filho se não houver trabalho em conjunto, seja o que for, seja para lavar o carro, seja para ir fazer compra, seja o que for, tem que haver essa construção de relacionamento entre pai e filho. Eu tenho uma falta muito grande e interessante, não recebi do meu pai, por isso não posso dar, mas eu sou idêntico ao meu pai nisso. Nós somos péssimos em trabalho manual, não consertamos nada. A gente vai tentar consertar as coisas, a gente destrói. Diferente do pastor Marcos. O pastor Marcos é uma bênção. Ele é um... Bom, deixa eu... Vocês sabem o que eu estou dizendo. Tudo que está quebrado em casa eu trago... Bom, não posso falar essas coisas porque
computadores. Então, o pastor Marco teve um dia que falou assim, chega, eu tenho que pregar a palavra e ensinar a Bíblia, porque ele resolvia todos os problemas de todo mundo na igreja com computadores. Mas ainda bem que ele não faz mais isso, agora ele só cuida da parte espiritual, estamos órfãos nessa área. Mas vamos nos virar. Então, irmãos, é uma falta minha, eu não pude passar para meus filhos essas coisas. Eu tenho que contratar as pessoas para fazerem isso. Meus filhos, então, não têm interesse nessas coisas, eles têm interesse em outras coisas. Ainda bem que eu tenho a minha esposa, que é ela que conserta as coisas. Então, quando eu viajo, ela pinta as paredes. Quando eu viajo, ela coloca os quadros. Quando eu viajo, ela resolve os problemas que está na casa que eu, infelizmente, não tenho essa capacidade. Tenho que reconhecer a minha falta. Porém, a gente pode trabalhar outras áreas. Não é verdade? Olha só o que o Senhor Jesus vai dizer em João capítulo 10, versículo 30, que aí tem essa consumação do que eu estou falando. Vira aí as páginas, João capítulo 10, versículo 30. Um versículo bem curtinho que nós temos aqui, talvez um dos mais curtinhos. Depois de Jesus chorou, é bem curtinho, é bom para decorar. Acharam? Jesus diz, eu e o Pai somos um. Isso aqui é muito precioso, irmãos, muito precioso. Porque você pode estar chateado com seu pai, pode estar brigado, você pode nem querer saber dele, talvez você nem o conheceu, talvez você nem teve, mas de uma coisa é certa, naquele momento, em algum momento vocês foram um, porque a semelhança, isso fica na gente. Eu tenho trejeitos do meu pai, aliás, eu tenho uns tios que eu olho para eles e eu me vejo no futuro, sabe? Nossa, eu faço igualzinho esse meu tio, né? A família é um negócio forte. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, é na essência que ele está falando, naquelas coisas assim que é muito profundo, não dá para você tirar isso. Nós somos um e devemos ser um com os nossos pais, na presença de Deus. Nas páginas das Sagradas Escrituras, vemos a relação de Deus, o Pai, com seus filhos, ou seja, você e eu. E aqui, a palavra Abba, Pai, está ligado com a relação de intimidade. Abba é o termo aramaico usado pelas famílias judias até hoje para chamar o pai de forma íntima e carinhosa de paizinho. E aí, então, eu quero que você vá comigo agora para que aquilo que nós desejamos que os pais possam fazer e ser. João capítulo 11, versículo 41 e 42, que foi dito aqui por uma adolescente da nossa igreja, de ter o pai presente. Olha só, João capítulo 11, versículo 41 e 42, que diz, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. É a ressurreição de Lázaro aqui. E quem está junto com Jesus? O Pai. Perceberam isso? E ele faz questão de dizer, meu Pai está aqui, meu Pai me ouve, meu Pai me entende, meu Pai me compreende, meu Pai me apoia e meu Pai é um comigo. Olha só, o Pai que não desiste da gente é Deus. Jeremias capítulo 31. Vamos lá, profeta Jeremias, capítulo 31. Nós temos aqui essa informação maravilhosa no versículo 3 do capítulo 31 de Jeremias. Todo mundo comigo? Diz assim, Jeremias capítulo 31, versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Que tipo de amor é esse? É o amor que não desiste, porque ele é eterno, independente do que você fizer. Seu pai será sempre o seu pai. E Deus assume essa postura, independente do que você fizer. Ele não desistirá de você. E onde nós vemos isso no Novo Testamento? Lembra na parábola do filho pródigo? O que o pai estava fazendo? Vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo 20.
Lucas capítulo 15, versículo 20. O pai que espera, o pai que sempre está à porta. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Diz assim, acompanhe comigo. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, ele viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Se meu filho fizer isso hoje comigo, eu caio. Mas eu lembro, quando eles vinham correndo e a gente abaixava e eles, não é que gruda no pescoço mesmo, é certeiro. Você não precisa ensinar isso. Eles pulam e te enforcam. E às vezes você fala, pode soltar um pouquinho que o papai está sendo sufocado aqui. É o que ele fez, o pródigo, já adulto, hein? Agarrou no pescoço, irmãos. Ah, isso aqui é maravilhoso. E olha só, esse pai que espera também é o pai que perdoa. Olha o versículo 21 a 24. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e aconteceu o quê? Reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Olha, enfim, irmãos, também Deus é um pai que ama, que perdoa, que espera, que não desiste, mas também que corrige. É uma das expressões de amor que a Bíblia diz, quando o pai corrige o filho. Eu já vi, já me senti envergonhado quando os pais deixam os filhos fazerem o que querem e não corrigem, não ensinam, porque eles estão demonstrando, irmãos, de forma muito mesquinha, que não amam, não têm interesse. Foi pregado aqui nessa manhã que é difícil ser pai porque custa tempo, custa recurso, e você entrega celular na mão das crianças, você põe 300 canais, você dá babá eletrônica, você põe no futebol, no judô, na natação, e vai terceirizando para a escola, porque você não quer ter essa relação, que é a relação mais íntima de um pai com um filho, que é a correção. Eu já disse aqui, minha mãe dizia, quando ela me batia, dói mais em mim do que em você. Eu nunca acreditei nisso, até quando eu tive que corrigir o Nicolas, com 6 meses de idade. Como doeu em mim. E depois vem o Gabriel, e vocês sabem, os pais aqui que têm que corrigir os filhos. E agora os avós que têm que corrigir os netos. Também tem essa história. Hebreus capítulo 12. Pai também corrige. Vamos até lá. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Olha só que nós encontramos aqui, irmãos, um versículo que deve ser grifado, marcado e decorado, porque ele vai dizer da sua relação com o seu filho, se é boa ou ruim. Está aqui o divisor de águas. Diz assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filhos. Olha o versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então o quê? Bastardos e não filhos. Essa é a pior palavra que existe na relação da família. Nós falamos, aqueles que não são naturais podem ser adotados e reconhecidos como filhos legítimos e herdeiros. Mas aqui é a pior palavra na família. Bastardos. Aqueles que não são reconhecidos como filhos. Ou que é resultado, e você sabe do que nós estamos falando. Mas por último, quero terminar com essa palavra que Deus é amor e é um pai que ama. E é isso que Deus espera de cada pai aqui nessa noite e até que ele volte. 1 João capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Olha só o que nós encontramos aqui em 1 João capítulo 4, versículo 8. Diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Seja como Deus, seja um pai amoroso. Nem todos aqui somos pais, mas todos somos filhos desse Deus e Pai maravilhoso
Que Deus abençoe nosso propósito de sermos pais e filhos melhores.